Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a percepção da corrupção e os estados frágeis, certo? A gente vai entender o que é corrupção. Corrupção, uma palavra bem falada nos últimos anos aqui no Brasil e que muitas vezes levamos em consideração apenas a corrupção do setor público, a corrupção feita por políticos quando está assumindo cargos públicos. A gente vai entender nessa aula que a corrupção não é só isso. Apesar dessa ser a corrupção que mais afeta aqueles que necessitam dos serviços públicos, certo? É aquela que faz com que muitos países apresentem índices de fragilidade e seja suscetível à violência ou à vulnerabilidade socioeconômica, certo? A gente vai entender que o Brasil não é um dos países mais corruptos, assim como também não é um dos mais honestos, certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, o que é corrupção? Como eu falei, a corrupção muitas vezes o pessoal associa a desvio de dinheiro do setor público, feito por político. Mas a corrupção vai além disso. Isso é corrupção, claro. Mas a corrupção vai muito além. Corrupção é quando algum indivíduo, ele tenta sobressair sobre os demais, utilizando de forma ilegal, por exemplo, utilizando as coisas que não são bem legais. Por exemplo, furar uma fila do banco, furar uma fila da merenda, certo? Pegar um projeto, um trabalho do colega e colocar o seu nome, roubar essa ideia do colega e se valorizar em cima de um trabalho que poderia ser do colega. Tudo isso é corrupção, pessoal. A corrupção praticada pelo político é corrupção também. Quando o político compra voto, mas o eleitor que vende o voto, prática bastante comum, principalmente nesse período eleitoral, também é corrupção, certo? Então existem vários tipos de corrupção. E quando a corrupção ela envolve o dinheiro público, ela ocorre no setor público, ela traz várias consequências. Ela vai atrapalhar o crescimento econômico, afetar a população mais pobre. Por quê? Porque a população mais pobre é aquela que mais depende dos serviços públicos. O rico não depende de um SUS, o rico não depende de uma escola pública. Um pobre sim. Então, quando a corrupção acontece no setor público, ela vai afetar aqueles que mais dependem desse serviço, que no caso é a grande maioria, que é a população pobre. Existem vários tipos de corrupção, né? Existe a corrupção por improbidade administrativa, existe a corrupção ativa, existe os crimes de lei de licitação, existe o tráfico de influência, existe a corrupção nas transações comerciais entre países, existe corrupção quando vai conceder, por exemplo, serviços por meio de concessão ou utilizar dados falsos para alimentar sistema de informação. Existe a corrupção quando ela é praticada o crime de responsabilidade, seja por prefeitos, vereadores, deputados, presidentes ou governadores. Existe a corrupção quando ela emprega de forma irregular, verbas ou rendas públicas, quando pega essas verbas ou rendas públicas e faz de forma irregular para benefício próprio ou de alguém, certo? Então existem vários tipos de corrupção, certo? E essas corrupção elas podem arruinar tanto do ponto de vista econômico como social uma sociedade. E, inclusive ela pode contribuir até para o aumento da violência nessa sociedade. A corrupção está presente em todas as partes do mundo, certo?
Sejam países ricos, sejam países pobres, sejam países desenvolvidos ou países em desenvolvimento. O problema é que, quando ela ocorre no setor público, ela vai afetar aquela população mais pobre, como eu falei, certo? Que é aquela que depende do setor público. Então, a corrupção dos países em desenvolvimento, certo? Principalmente nos países menos desenvolvidos, que a gente sabe que nos países em desenvolvimento ele é dividido em dois subgrupos, né? O grupo dos países menos desenvolvidos, que são aqueles mais pobres, e o grupo dos países emergentes, que são aqueles que alcançaram rápido crescimento econômico e também de industrialização nos últimos anos. Então, nos países menos desenvolvidos, a maioria são ou foram por longo período governados por ditaduras, regimes ditatoriais totalitários severos, certo? Ou por regimes democráticos pouco consolidados, certo? Então aqui exemplo aqui de dois países que são muitos, né, que são governados por regimes ditatoriais, como Cuba, dos irmãos Castro, Fidel Castro, aí depois Raul Castro, né? Raul Castro recentemente precisou se ausentar. E a Síria, que você já sabe os problemas que existem na Síria, que é governada pelo ditador Bashar al-Assad, né? Um cara muito cruel, né? Existe um grande protesto na Síria que se agravou uma das mais sangrentas guerras civis dos últimos anos, certo? E nesses países é comum o Estado, ou seja, o governo, ele está a favor da classe social ou do grupo étnico que detém o poder, certo? Que é a minoria, geralmente é a minoria. E a maioria fica sofrendo as consequências dessa corrupção, certo? Eu citei aqui dois países, mas são inúmeros. Eu poderia citar o exemplo aqui da República Democrática do Congo, entre outros, certo? Inclusive está aqui. Olha, quando ocorre a corrupção nesses países menos desenvolvidos, quem é mais afetado? Quem é mais afetado é a população mais pobre. Sofre a questão da violência, a questão dos conflitos, a fome, a miséria, a pobreza que existe nesses países. Imagem aqui do campo de refugiados na República Democrática do Congo, certo? Que é uma área lá onde são países de regimes democráticos pouco consolidados, como a República Democrática do Congo, que faz fronteira com Ruanda e Burundi, que lá também tem uma grande guerra civil, uma guerra étnica entre etnias, que faz com que pessoas migrem, fujam da violência, da guerra e tentem buscar condições de vida. Então aqui é um exemplo, certo, desses campos de refugiados que tem na República Democrática do Congo e tem mais espalhado por outras áreas do mundo. Quem não lembra ou já ouviu falar daquele famoso jogo da paz que aconteceu em 2004 da seleção brasileira com a seleção do Haiti? Então, o Haiti ele é considerado o país mais pobre das Américas, certo? É um país que é governado por um regime democrático pouco consolidado, certo? Então, é um país que vinha enfrentando uma intensa guerra civil e sua população passando fome, morrendo pelas péssimas condições de saúde, que foi necessária a intervenção da ONU, da Organização das Nações Unidas, nesse país para tentar trazer a paz para esse local, certo? Nos países emergentes, como o Brasil é classificado como um país emergente. Também existe corrupção, pessoal. Então são comuns nesses países, como eu falei, países emergentes são aqueles que atingem um elevado grau de industrialização, certo? É comum ter um grupo social ou partido político que se apropria do aparelho do Estado. Isso, se a gente for analisar exemplo de Brasil, exemplo de outros países emergentes, nas três esferas,
tanto na esfera federal é comum grupos políticos se apropriar do poder legislativo e executivo federal. É comum também a nível de estado. E se a gente for analisar alguns municípios, que eu não vou citar nomes de municípios, também é comum um grupo político se apropriar dessa máquina pública para benefício próprio ou dos seus familiares, certo? Então, além da corrupção, existem outros problemas nessa administração pública, como, por exemplo, desvio de funções do governo. Por exemplo, uma pessoa é concursada para trabalhar em um determinado serviço, é desviado para outro, certo? A relação entre o Estado e capital, principalmente em época eleitoral, a gente vê que, mesmo sendo proibido, tem empresários que patrocinam campanhas de certos políticos, e depois o político, depois que assume o poder, vai ter que governar para devolver esse dinheiro a essas empresas, certo? É uma troca de favores, como na delação premiada do Joesley Batista, ele falou, né, a questão de não existe doação de empresa para político. A gente que é empresário, a gente doa, mas a gente quer receber o que a gente doou e até mais um pouquinho, depois que ele assume o governo. Então acontece isso. A impunidade e o desrespeito à cidadania também é comum nesses países emergentes acontecerem isso. Aqui o índice de percepção da corrupção, que é o IPC, certo? Existem dados mais atualizados, né? Apesar desse aqui ser de 2014, mas em azul, em roxo, né? Próximo ao roxo aqui, os países que são considerados altamente honestos, né? Os países mais desenvolvidos, né? Como por exemplo, Canadá, os países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Austrália, Nova Zelândia. Coincidência ou não, são os países que apresentam os melhores indicadores sociais. Países da Europa já apresentam aqui um índice bom, né, de honestidade. Os Estados Unidos. Já existem países como o da América, da África, da Ásia, que já possuem um índice de corrupção mais elevado. O Brasil está aqui numa posição mediana, né? Como eu falei, o Brasil não é um dos mais corruptos, mas também não é um dos mais honestos, né? Entre 40 e 50, certo? Aqui na América do Sul, eu destaco aqui Uruguai. Uruguai, ó, é próximo do 80 aqui, ó. Um país considerado pelo IPC altamente honesto, certo? Esse índice de transparência que é feito pela Agência de Transparência Internacional, certo? Então a gente vê também aqui o Chile, país também considerado altamente honesto, e são países que apresentam bons indicadores sociais. Em contrapartida, a gente vê a Venezuela, né, um país altamente corrupto, e a gente sabe o que acontece na Venezuela. Nessa tabela, pessoal, do IPC, a gente vê aí a Dinamarca, considerado o país mais honesto, né, seguido de Nova Zelândia, Finlândia, Suécia, todos os países desenvolvidos, né, Noruega, né, com exceção da Nova Zelândia, todos se localizam na Europa, são no norte da Europa, né, são os países nórdicos. A gente vê que o Brasil ele se localiza na posição 69, né, 69 com o IPC de 43, certo? Esse IPC ele é medido de 0 a 100. E os países mais corruptos, Somália, Coreia do Norte, Sudão, Afeganistão. A Coreia do Norte deve estar nessa posição principalmente pela falta de transparência, que é um país de regime muito fechado. A gente não tem acesso a dados nem nada. Afeganistão, Sudão do Sul, entre outros, certo? Então são países países menos desenvolvidos, são países que se localizam em sua maioria na Ásia e África, certo? Um destaque aqui, os países, o Haiti, né, que
também é considerado o país mais pobre das Américas e está aqui na lista como o país mais corrupto, de acordo com o IPC. E nos países desenvolvidos tem corrupção, professor? Eu falei. A corrupção está em todos os lugares do mundo, certo? E nos países desenvolvidos também vai ter corrupção. Só que o IPC, ele vai analisar a corrupção apenas nos setores públicos. Então, esse índice aqui que eu mostrei para vocês, avalia a corrupção apenas no setor público. E nos países desenvolvidos, a corrupção ela é mais presente nos setores privados, certo? Um exemplo é a Suíça. Ela é considerada um dos países menos corruptos do ranking do IPC. Mas ela tem um histórico de abrigar em seu sistema bancário contas secretas de dinheiro oriundo de esquemas de corrupção. Quantas figuras brasileiras não já foram descobertas contas bancárias existentes na Suíça? Que esse dinheiro era lavagem de dinheiro que vinha de grandes escândalos de corrupção existentes aqui no Brasil. Assim como outros países, acontece isso. Então esses locais eles são conhecidos como os paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? São territórios onde a jurisdição, ou seja, as leis, elas não são tão rígidas com relação ao financeiro, à movimentação financeira. Então é comum bancos, grandes bancos se instalarem nesses locais e a partir de aí facilita a lavagem de dinheiro por escândalos de corrupção, porque não necessita de um rigor muito grande para saber de onde veio esse dinheiro. Qualquer pessoa pode chegar e aplicar esse dinheiro, além de ter juros altos. Esse dinheiro vai render muito, vai ter lucros, certo? Então, um exemplo aqui no Caribe, né, como eu citei o exemplo do Haiti, o país mais pobre das Américas, ao lado do Haiti, abaixo de Cuba, né, um pouquinho a sul de Cuba, né, tem as Ilhas Caimão, certo? As Ilhas Caimão, que é um território onde abriga a maior parte dos maiores bancos do mundo, de sedes de filiais dos maiores bancos do mundo, onde a maior parte das multinacionais possui contas bancárias nesses locais aqui. Então é um exemplo de paraíso fiscal. A Suíça também, os bancos suíços também são exemplos de paraísos fiscais. E a corrupção, ela vai chegar a isso, a questão dos estados frágeis ou estados falidos, que também pode relacionar à questão da violência. Então agora a gente vai estudar a questão da violência dos estados frágeis, certo? Então, existe guerras civis em várias nações, principalmente em aqueles países menos desenvolvidos, certo? Essas guerras, junto com a corrupção, elas vão arruinar social e economicamente essas nações. Então é comum o problema de subnutrição nesses países, a fome, a pobreza extrema. Essas imagens aqui é muito comum nesses países, certo? Um exemplo aqui, um conflito entre dois grupos de etnias, os Tutsis e os Hutus, na Ruanda. Eu já tinha falado na questão da República Democrática do Congo, que é um país que faz fronteira com Ruanda, né? Então, aquele campo de refugiados que eu mostrei no início do slide. Então, é consequência de pessoas que fogem desses locais, fogem da guerra, fogem da fome, fogem da pobreza. O índice de fragilidade nos estados, certo? Então, quais são os estados que são considerados mais frágeis, certo? Em vermelho, quanto mais próximo do vermelho, são os mais frágeis. Quanto mais próximo do verde, os mais sustentáveis. Se a gente analisar, pegar essa imagem aqui e pegar a imagem anterior da corrupção, a gente percebe que os países mais honestos, né,
eles são mais seguros. E os países mais corruptos, eles possuem um índice de fragilidade maior, certo? Como, por exemplo, aqui o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, Haiti, e os países mais sustentáveis, aqueles mais seguros, olha, Canadá, Suécia, Noruega, Finlândia, os países nórdicos, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, certo? E o Brasil, mais uma vez, aqui na posição mediana, certo? O Brasil entre o nível de atenção e o nível estável. A Venezuela, na América Latina, também se destaca aqui como alerta, né? Já próximo do alerta. Dos 16 estados com maior índice de fragilidade, 10 se localiza na África subsaariana. Os 4 em situação de alerta são dessa região, certo? E 5 da Ásia e 1 do Caribe. Qual é esse país do Caribe? Aquele país mais pobre da América, o que é considerado o mais corrupto e também o mais frágil, o Haiti, certo? Os países os 2 que estão em situação de alerta, que se localizam na África subsaariana, Sudão do Sul e Somália, certo? E o que são estados frágeis? Estados frágeis ou estados falidos, como queiram chamar, são países em que a sociedade está em maior ou menor grau mais vulnerável aos conflitos violentos e à desagregação social e econômica, certo? A corrupção contribui para isso. O modelo de colonização que foi imposto pelos europeus também contribuíram para isso, certo? Então esses são os estados, são considerados estados frágeis ou estados falidos, esses países que estão mais vulneráveis aos conflitos violentos e à desagregação social e econômica. E aqui o gráfico mostra quais são os 5 países mais vulneráveis e os 5 mais sustentáveis. Esses dados são de 2015, certo? Então a gente percebe o que os países que têm o maior índice de fragilidade, ou seja, Sudão do Sul, Somália, República Centro-Africana, Sudão e República Democrática do Congo. Todos os países são africanos, localizados na África subsaariana, certo? Os países mais sustentáveis: Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, certo? Todos os países europeus, com exceção de Luxemburgo. Esses outros 4 se localizam no norte, faz parte dos países nórdicos. Brasil na posição mediana, né, 125, com índice de 62,6. Lembrando que esse índice ele também ele vai avaliar essa questão da vulnerabilidade para classificar o que são estados frágeis ou não, certo? E na América se destaca, mais uma vez, de forma negativa, o Haiti, certo? O país mais pobre das Américas, o mais corrupto e o mais vulnerável. Aí, pessoal, vocês perceberam que os 5, nessa classificação aí, os 5 mais frágeis, eles se localizam na África. E a gente, para entender por que acontece isso na África, a gente tem que entender um pouco a questão histórica de formação histórica e colonização desse continente. Então esse continente ele passou por um processo de colonização no século XIX, certo? Que foi a neocolonização, certo? Então as potências europeias, certo? As potências europeias século 18 e 19, pessoal, desculpa, corrigindo aqui a data. Então as potências europeias, elas pegaram o território africano, dividiram ao meio, certo? E sem levar em consideração a realidade local, certo? Então etnias rivais ficaram no mesmo território, etnias que... uma etnia foi fragmentada, ficando em 2 territórios. Além disso, para conseguir
controlar, colonizar o domínio com mais facilidade, os europeus sabiam que existiam etnias que já eram rivais, certo? Então incentivou conflito entre essas etnias, certo? Então, daí a gente vê um pouco de uma das causas que hoje tem tanta pobreza, tem tanta violência e os estados frágeis se localizam em sua maior parte na África, mais precisamente a África subsaariana, né? Fato que eu falei do neocolonialismo, mas quando acontecia a colonização na América, os europeus já estavam aqui na África pegando mão de obra para trabalhar de forma escrava na América, certo? E também existia conflitos, etnias pegavam os guerreiros da etnia rival e entregavam aos europeus, os europeus traziam para a América para trabalhar de forma escrava também. Também existia isso, certo? Então, desde o início da expansão marítima comercial, se agravando com a industrialização e a necessidade de obter matéria-prima, que veio o neocolonialismo na África, então esses fatores contribuíram para que acontecesse essa desgraceira toda no continente africano. Como eu falei, ó, a questão, muitas guerras civis, conflitos por fronteiras, né, isso, a questão de anexação de território, movimentos separatistas, e também outras coisas, outro fator, quando ocorre essa fragilidade nesses estados, certo? Nesses países, também vem a questão do terrorismo, né? O fundamentalismo, seja por crenças religiosas ou políticas e assim por diante. Isso provoca milhões de pessoas saem de sua terra natal para fugir da guerra, para fugir da pobreza, da fome. Então surgem inúmeras rotas de migrações, né, que vai acontecer isso. São vários campos de refugiado. Eu já mostrei o campo de refugiado da República Democrática do Congo, aqui o campo de refugiado da Ruanda, tem o campo de refugiado da Grécia, certo? Então, com isso surgem vários campos de refugiado. Pela imagem, vamos observar e vamos refletir sobre o momento atual de uma crise que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise sanitária, em que temos que ter cuidados básicos. Será que num campo de refugiado desse existem os cuidados básicos, como lavar mão direto, a distância de 2 metros de uma pessoa para outra, para tentar se proteger do Covid-19, pessoal? Eu estou mostrando um campo de refugiado da Ruanda, mas são inúmeros de campos de refugiados que existem a mundo afora. Muito complicada a situação. Questão de guerras civis, né? Imagens fortes, né? De aquela velha briga entre os Tutsis e os Hutus na Ruanda, né? A questão do massacre, uma etnia massacrando o outro. Não existe esses problemas só na África, apesar de ser mais agravante lá na África subsaariana, mas existem outras partes, né? Por exemplo, aqui no Timor-Leste era um dos mais recentes países, né, que se tornou independente, era colônia de Portugal, se localiza lá no Sudeste Asiático, né? E também passa por esses problemas, né, de conflitos, guerras civis, repressão, governado por regimes totalitários. E a maioria dos estados falidos, pessoal, preste atenção, a maioria dos estados frágeis ou falidos, eles têm mais despesas públicas com as forças armadas do que com a saúde e a educação. Veja só que situação. A guerra é mais importante do que a saúde e a educação. E quem é que vai lucrar com isso? Os maiores exportadores de armas lucram com esses conflitos. Eu coloquei aqui uma bandeira dos Estados Unidos, mas poderia ser a bandeira da China,
ou poderia ser a bandeira da Rússia também, porque são os maiores exportadores de armas. Estados Unidos, Rússia e China. Eles quem lucram com esses conflitos. Então, por isso que essas grandes potências não querem que esses conflitos acabem. Se for possível provocar os conflitos, é até melhor para eles, que eles estão lucrando com a venda de armas. E pobreza. Isso vai virar um ciclo, certo? Pobreza vai gerar sempre guerra. Guerra gera pobreza, certo? E a pobreza, ela pode ser gerada a partir da corrupção do setor público, principalmente. E existe esperança, sim. Sempre vai existir esperança, né? A gente pode citar exemplos, né, de pessoas que saíram de áreas muito frágeis, né, muito susceptíveis à vulnerabilidade de conflitos, de guerra, de vulnerabilidade socioeconômica, e conseguiu vencer na vida. Existe sim sempre um raio de esperança. E é com esse raio de esperança que devemos ter, a cada dia, fortalecer essa esperança em nossos corações, que um dia teremos um mundo melhor. Certo, pessoal? Então era só isso. Saudações e até a próxima aula.